Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Priscila e hoje eu vim fazer esse vídeo para contar para vocês como que foi a minha trajetória até eu conseguir quitar as minhas dívidas do cartão de crédito e do empréstimo, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa agregar vocês, que possam abrir assim a mente de vocês, tá? Assim como um dia aconteceu com a minha e que eu tive aquele choque de realidade e eu vi que eu precisava de mudar, tá? E contar para vocês que é possível, tá? Que dá certo, você tendo a estratégia certa. E eu espero que aquilo que eu vivi, tá? Aquilo que eu passei, vocês possam conseguir aplicar aí na realidade de vocês e que possa dar tudo certo, tá bom? Então, não vou me prolongar muito, já vou dar início ao vídeo. Bom, então, eu tô com meu caderno aqui pra mim não me perder, tá? Então, eu quero contar pra vocês, assim, bem rapidão, bem um resumo, bem chutão de como que surgiu as minhas dívidas, pra vocês saberem como que aconteceu. Eu comprei um carro, tá? Na verdade, assim, eu tava com a intenção de comprar um carro. E aí, eu fiquei pesquisando, consegui uma loja que o financiamento foi liberado, mas eu precisava de dar uma entrada. Então, gente, foi quando eu tive, assim, a brilhante ideia, né? Que, na verdade, é uma péssima ideia, de pegar ali um restinho que eu tinha de limite no meu cartão. Eu passei na entrada, mas não era o suficiente, né? Porque no meu cartão, na época, eu lembro que eu tinha R$ 1.500, tá? Mas eu precisava de um valor maior. E aí foi quando eu também fiz um empréstimo para conseguir liberar o financiamento. E aí eu fiz um empréstimo assim um pouco maior, né? Na época, se não me engano, o meu empréstimo foi de R$ 3.000, tá? Fora os 1.500 do cartão que eu já tinha pago, né? E aí eu fiz esse valor porque eu dei 1.500, né? Dei R$ 3.000 de entrada, no caso. E peguei os outros 1.500 para poder fazer a regularização do carro. Bom, peguei o carro. Mas depois, gente, eu não consegui arcar com tudo que precisava, que era com o financiamento do carro, o combustível, né? E a parcela do cartão de crédito e a parcela do empréstimo. Então, foi quando que eu pensei assim, bom, eu vou dar prioridade pro carro. Porque o carro, eu sei que se eu não pagar, o banco vai tomar. E assim eu fiz. E foi quando a dívida ficou lá um tempão, ficou quase um ano lá rolando. E foi quando um dia... E nesse tempo eu tava assim, vivia ansiosa, não dormia direito, vivia só pensando nas dívidas, mas não tinha como pagar, tá? Então, foi quando eu comecei a pesquisar, a buscar vídeos inspiradores de outras pessoas, tá? E aí eu comecei a aplicar algumas coisas na minha vida, que é o que eu vou começar a falar pra vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês foi o seguinte: quando eu fiz a renegociação da dívida do cartão de crédito e do empréstimo, eu fiz a renegociação da dívida total. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem os feirões, igual o Serasa, vários outros que você vai lá. O João tá devendo R$ 1.000. Aí, João, paga R$ 100 aqui, sua dívida tá quitada. Tá bom, tá quitada. Mas isso vai como prejuízo pro banco. O seu nome fica lá no registro do banco, interno do banco. Então, se caso você for precisar de um financiamento, ele pode ser barrado por conta disso. Porque você deu prejuízo pro banco. E o banco, quando ele vai te financiar algo, é exatamente isso que ele não quer. Ele não quer tomar prejuízo, né? Então, como hoje eu moro de aluguel e eu pretendo, mais um pouco para frente, financiar o meu próprio apartamento, então eu fiz a renegociação da dívida total. Então, aqui é a primeira dica que eu dou para vocês. Se vocês têm a intenção, se vocês precisam do nome de vocês, se vocês vão precisar de crédito, faz a renegociação total ali de uma forma que cabe no seu bolso, tá bom? A segunda dica que eu dou pra vocês e que eu fiz, que eu apliquei, foi fazer uma pequena reserva de emergência, antes mesmo de fazer a renegociação, tá? Eu fiz uma pequena reserva de emergência, mas eu fiz assim, ó, por exemplo, eu sei que, por exemplo, o primo pobre, eu amo ele, e ele fala assim, tem pelo menos 3.000.
Eu falei assim, pensei comigo, 3 mil pra mim nesse momento tá muito. Então eu vou começar a fazer uma reserva de emergência de pelo menos R$ 1.500. Porque eu pensei assim, alguma coisa aconteça, eu pelo menos tenho esse dinheirinho guardado, sabe? Eu não vou ficar tão à mercê, tá? Então eu fiz essa pequenininha reserva de emergência, que na época foi R$ 1.500 e deixei ela lá, tá? E essa foi a segunda dica. Agora eu tô indo pra terceira dica. A terceira dica foi eu comecei a fazer renda extra. Mas essa renda extra eu já comecei a fazer antes de montar a minha reserva de emergência, né? Porque eu tenho meu trabalho, eu sou faxineira, eu faço faxina. E comecei a fazer freelancer na sorveteria. Comecei a fazer freelancer na lanchonete. E depois, por fim, eu falei assim, cara, eu tenho carro, então eu vou usar esse carro pelo menos ao meu benefício, já que, né, assim, por culpa minha, lógico, me trouxe tantos transtornos. E aí eu comecei a fazer Uber, vendi artesanato, aqui no meu canal também tem alguma das artes que eu fazia, que eu vendia, abri uma loja da Shopee, e assim eu fui fazendo, gente, todo o dinheirinho que entrava eu juntava a reserva de emergência, tá bom? Essa é a terceira dica. Então, aqui vai a quarta dica pra vocês. O que eu fiz? Eu juntei esse 1.500 da reserva de emergência? Ok. Depois eu continuei fazendo renda extra, tá? Trabalhando normal e fazendo a renda extra. E aí eu comecei a juntar um dinheiro de entrada antes de fazer a renegociação. Então, a primeira que eu fiz foi a do cartão de crédito, tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei um dinheiro, por exemplo, eu acho que na época eu peguei R$ 300 e dei de entrada e parcelei o restante da dívida. E fui pagando e fazendo renda extra, pagando, indo, eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga não. Na verdade, eu folgava um domingo no mês, tá? Natal, Ano Novo, eu não passei com a minha família não, passei trabalhando. Passei trabalhando porque eu tinha um objetivo e eu queria chegar até ele. Então, muitas vezes a gente tem que sacrificar. Ai, Pri, mas eu trabalho CLT, eu chego muito cansado. Faz alguma coisa, sabe? Acho que pior é você ficar com essa dívida pendente, você não consegue descansar direito. Pelo menos essa é a minha experiência, tá? Eu não consigo dormir sabendo que eu tô devendo a alguém. Eu dormi muito mal durante esse tempo, tá? Enfim, dei de entrada. E aí, quando eu vi que eu tava finalizando o cartão, eu fui lá e fiz a mesma coisa. Peguei um pouquinho de dinheiro e dei de entrada e renegociei o restante do empréstimo. E fui pagando, gente, até que tá. Não tem fórmula mágica, sabe? É tudo com muito esforço, muita garra, muito foco, muita disciplina e trabalho, sabe? Essa é a base. E você tá descontente com aquele cenário que você tá vivendo, é ficar descontente mesmo, sabe? E correr atrás do seu objetivo que dá certo. Segue essas dicas que dá certo. E uma dica extra que eu quero dar pra vocês aqui, igual eu falei, a primeira negociação que eu fiz foi do cartão de crédito. Então, uma dica bastante importante. Quando você for renegociar a sua dívida, você olha primeiro qual dívida tem mais juros, tá? Qual dívida que tem um rotativo de mais juros. Geralmente é o cartão de crédito, que foi no meu caso, tá bom? Então, eu fiz a renegociação do cartão de crédito depois do empréstimo. E uma coisa que eu pensei aqui agora que é legal de falar, tá? Mais uma dica extra pra vocês. Porque eu sei que tem gente que deve não somente no cartão de crédito. Tem gente que deve pra aquela mocinha do Avon, pra aquela mocinha do Boticário, pra aquela sua parente que vende uma lingerie, sabe? Eu não estava nessa situação. Mas, olhando pro cenário, pra experiência que eu tenho hoje, eu daria preferência para essas dívidas. Mesmo que a dívida do cartão de crédito, ela seja com um rotativo de juros maior. Por quê? Porque eu acho que a boa convivência e a paz, ela não tem dinheiro que compre, sabe? Você poder andar ali no seu bairro e sabendo que você vai passar ali de frente à casa da dona do Avon e não vai precisar te correr dela se caso ela sair na porta da casa dela, no portão da casa dela,
sabe? Então, eu sei, assim, também que tem dívidas que o dinheiro não compra. Então, eu daria preferência se você deve a algum parente, se você pegou emprestado, porque o banco a gente negocia ali, mas o banco tá lá e eu tô aqui. E aqui você devendo pra tia da Avon, não, é aqui, ó. Você tá aqui e a tia da Avon tá aqui. Você sabe que você for no mercado para comprar uma coisa, você vai topar com ela. Você vai na padaria e vai topar com ela. E na cabeça da tia do Avon tá assim: cadê meu dinheiro? Aí fica aquele clima ruim, né? Então, gente, essa foi a minha experiência, tá? Eu consegui vencer. Hoje as minhas dívidas do cartão de crédito e do empréstimo estão quitadas, tá? Mas eu ainda continuo na luta, porque eu tenho o financiamento do meu carro ainda. Eu tô lutando e para poder conseguir, tá? Ah, e uma coisa muito importante também que eu falei. Nesse tempo que eu fazia renda extra, que eu pagava o cartão de crédito e tal, o empréstimo, toda a renda extra que eu fazia, eu também adiantava as parcelas. Por exemplo, a minha parcela, se não me engano, no mês do cartão de crédito, acho que era R$ 215, né? Que eu parcelei pouquinho assim. Eu pagava os 215 por mês, aí se sobrou R$ 400 aqui da minha renda extra, eu juntava ele e amortizava as parcelas. E assim eu consegui em mais ou menos ali menos de um ano quitar as minhas dívidas, porque eu ia lá e amortizava, eu ia lá e amortizava, tá? Entre juntar a reserva de emergência e fazer a renegociação, juntar o dinheiro para entrada, amortizar, foi menos de um ano para quitar a dívida do cartão de crédito e do empréstimo, tá? Então, gente, assim, eu quero dizer para vocês que é possível, tá? Segue essas dicas, se for preciso, coloca elas ali na sua realidade, mas a base é essa daqui, tá bom? Agradeço a vocês por estarem até agora aqui comigo, me escutando falar, tá bom? Peço que vocês deixem o seu like e fica de olho, porque eu vou fazer um próximo vídeo ensinando como que eu fiz para economizar ao longo desse tempo, tá? Porque também não é só você trabalhar muito, fazer muita renda extra e subir o seu nível de vida, tá? Você vai lá e faz 20% a mais com renda extra, mas o seu custo de vida aumenta 20%. Não adianta, tá? Então, eu vou contar pra vocês como que eu economizei e como que eu fiz, tá bom? Ó, um grande beijo e espero que vocês se inscrevam no canal pra gente se encontrar mais uma vez.